aqueles espíritos que andavam em terras áridas voltaram, né, a habitar a minha vida, e tudo aquilo que eu praticava e estava abrindo mão no curto período que eu passei na igreja, voltou de maneira potencializada. Se eu bebia, eu passei a beber mais. Se eu usava droga, eu passei a usar mais. Se eu saía na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, eu passei a sair de segunda a domingo. Isso passou a ser a minha rotina, né? A destruição passou a tomar conta de mim de maneira que eu não tinha percepção disso. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida, e sejam todos muito bem-vindos a mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Meus irmãos, esse é o pastor Klinger Moraes, que vai compartilhar um pouco das maravilhas que Deus tem feito em sua vida, o resgatando das trevas para a sua gloriosa luz. É muito forte o que você vai ouvir agora. Acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe com todos. E deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e selecione todas as notificações para você não perder nenhum testemunho que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para todos do canal Semeando Vida. Meu nome é pastor Klinger Moraes. Atualmente eu estou residindo aqui em Cajamar, São Paulo. Venho aqui compartilhar com todos o meu testemunho, né, para que vidas possam ser edificadas, vidas possam ser impactadas, de maneira que o plano de salvação de Deus ele possa ser concluído na vida de todo aquele que receber essas palavras e crer. Porque, de fato, Deus ele tem poder para isso. Eu queria iniciar compartilhando com todos aqueles que nos ouvem, que assistem o canal, que o meu testemunho ele se dá inicialmente na vinda aqui para a cidade de Santana de Parnaíba, São Paulo, muito novo ainda, aos 4 anos. Eu sou de 1984, então vocês calculem aí a idade, né? Sou novinho ainda. Nós chegamos aqui em 1988 e eu, como toda criança, tive uma infância legal, comum, né? Como convém para toda criança. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, os mais novos têm ali uma diferença de 6 e 5 anos, mas tive uma infância normal, né? Meus pais sempre me orientando acerca do que era correto, né? Pais católicos, bastante exigentes, então assim, eu não tive nenhum problema da fase da infância até a adolescência. Acredito que ali no ano de 1998, aí foi onde eu comecei a ter mais curiosidade do mundo, a ter mais acesso ao mundo, ao que os jovens, né, têm por curiosidade. E uma idade um pouco conturbada, eu acredito que seja assim para grande parte, se não para a maioria dos jovens, e aqui eu acabo até deixando um alerta, né? Meus pais, eles sempre estavam ali presentes. Eu não posso, de maneira nenhuma, alegar que eu não tive um acompanhamento, que eu não tive um direcionamento, que eu não tive pais presentes. Pelo contrário, minha mãe fez muito bem esse papel. Então eu sempre fui direcionado, né? E assim, falando de um plano maior, minha mãe já tinha ali uma promessa de que Deus faria uma obra através dela na família dela. Então, o tempo passou e em meados de 1998 até 2005, 7 anos, amados. 7 anos eu tive assim momentos muito ruins pela semente que eu passei a semear. Eu creio que todo fruto colhido é consequência da semente em que nós semeamos. Eu costumo dizer que nós temos a opção de escolher o fruto até o momento em que a semente está na mão. Depois que você lançou ela em terra, você é obrigado a colher o fruto. Então ali eu passei aos 14 anos a conhecer o mundo, a conhecer a bebida alcoólica. Então eu achei bom aquilo. Então, como meu pai e a minha mãe, eles ainda
não tinha um certo conhecimento cristão, né? Era ali limitado porque eles se denominavam católicos, mas não praticantes, então o efeito, por assim dizer, era zero, do ponto de vista até mesmo religioso. Então eu tinha uma certa liberdade, né, no encontro com o pecado. Então o álcool passou a fazer parte da minha vida. Consequentemente, o álcool deixou de fazer muito efeito ali, pelo ambiente em que eu passei a conviver, as amizades, né? E aí eu deixo aqui até também como um alerta, assim como Deus tem um plano de salvação, né? Aquele que nós sabemos que é inimigo da nossa salvação, ele também tem um plano de destruição. Então, ali o inimigo começou a ganhar terreno, ele começou a ganhar legalidade sobre a minha vida para poder apresentar não somente o álcool. Então eu comecei a ir a muitos lugares, baladas, né, conviver com o pessoal barra pesada mesmo, e aí a droga me foi apresentada. Inicialmente eu identifiquei que eu não tinha muito organismo, né, para maconha, então eu assim, posso dizer que eu tinha já desde muito novo, uma inteligência intelectual ali. E eu falei, não, isso me faz mal, meu organismo não reage bem, então eu preciso conhecer outro tipo de droga, né? E foi quando eu conheci a cocaína, nesse período, e o meu organismo reagiu de maneira destrutiva muito bem. Então eu me dei bem com aquilo, né? E eu passei a me aprofundar cada vez mais, não somente nas drogas, mas no envolvimento com a criminalidade. Então eu era um jovem que ansiava muito por poder, e eu vou deixar alguns detalhes aqui sem deixar nome, né, ou locais, porque isso não edifica do ponto de vista do que Deus fez na minha vida, mas sempre deixando um alerta que os pais, de certa forma, precisam estar atentos ali, porque no meu caso em específico, ainda que minha mãe não tivesse em margem direta sobre as minhas ações, porque o jovem começa a ficar rebelde, ele já não quer, ele cria um certo bloqueio com o direcionamento dos pais. Então, assim, ainda que os pais falem, ele não vai querer acatar. Entra ali, então, acredito muito nisso, a oração, o jejum, né? Foi onde minha mãe ali, de maneira paralela nesse período, começou a buscar algo de maneira a estar preocupada com o filho, que deixou de corresponder com as suas orientações. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa de falar menos, né? Então, assim, ele dava os picos dele, e quando ele estava no limite ali, ele me chamava para conversar, mas sempre sem efeito, né? A partir dos 14 anos, aquelas orientações, os direcionamentos deixaram de fazer efeito. Na medida em que minha mãe, ela entrega sua vida para Jesus, ela passa a fazer parte do corpo cristão ali da Igreja Deus e Amor, né? Então, há uma mudança nítida da minha mãe do ponto de vista espiritual, e ela começa a compreender ali as ferramentas espirituais em que ela poderia se apoiar para combater, né? E eu julgo isso uma sabedoria para quem o faz, porque ainda que eu não correspondesse às orientações do meu pai e da minha mãe de maneira direta, ela estava combatendo ali com oração, com jejum. Por muitas vezes eu estava ali em recuperação das drogas, do álcool, e dormindo, né, cochilando ali no sofá da casa dos meus pais, e eu acordava assustado porque os irmãos estavam em campanha de oração pela minha vida. Então eles estendiam a mão ali, eu acordava assustado, e ela abria a campanha, fechava a campanha, abria a campanha, fechava a campanha. E dura coisa, amados, dura coisa é você ir contra Deus, o Deus vivo. Seja como Jonas, né, querendo fugir do chamado, seja por rebeldia, não importa. Se tem alguém orando por você, orando por uma vida, Deus, ele tem a maneira dele de tratar. Deus tem a maneira dele de buscar aonde estiver. E eu estava me aprofundando, como diz o Salmo, no charco de lodo, no lamaçal do pecado, a cada vez mais fundo, cada vez mais distante de Deus.
Ainda que aos 14 anos eu conheci, permaneci por 3 meses, e é uma luta para o jovem permanecer na igreja. É uma luta a ponto de as igrejas, na atualidade, elas terem que fazer diversos eventos voltados para jovem, né? Algo que eu acredito hoje, vivi isso também, vou contar um pouco mais para frente, que a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a proximidade com Deus, ela gera isso. Mas não foi o meu caso, eu permaneci 3 meses, acabei voltando para as práticas mundanas e se fez ali realidade na minha vida. Eu posso, para você que me escuta, para você que ouvir esse testemunho, a palavra de Deus, assim como está escrito em Hebreus 4:12, ela é eficaz, amados. Ela penetra de fato na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela tem um poder de discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, eu me distanciei, fui para as práticas do mundo. Foi quando eu investi pesado, né? Aqueles espíritos que andavam em terras áridas voltaram, né, a habitar a minha vida, e tudo aquilo que eu praticava e estava abrindo mão no curto período que eu passei na igreja, voltou de maneira potencializada. Se eu bebia, eu passei a beber mais. Se eu usava droga, eu passei a usar mais. Se eu saía na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, eu passei a sair de segunda a domingo. Isso passou a ser a minha rotina, né? A destruição passou a tomar conta de mim de maneira que eu não tinha percepção disso. Então, eu comecei a me envolver com a criminalidade, a ponto de fazer venda de droga, de abrir biqueiras e a fazer parte desse meio, não somente como usuário, como alguém que consome, né, desse meio. Então, práticas como de furtos, roubos, até mesmo de pequeno estelionato, né? Então, a ficha ela começou a crescer nesse sentido. Lembrando que do outro lado tinha alguém orando, tinha alguém intercedendo, tinha alguém investindo no mundo espiritual da minha vida, né, que não abriu mão em nenhum momento da minha vida, não cessou. E eu vou abrindo alguns paralelos aqui, né, alguns parênteses. Se você está orando por alguém, não desista de orar. Ainda que o ambiente ele se mostre contrário, ele se desenhe contrário, aquele que vive e reina para todo sempre, ele nunca perdeu o controle de nada. Nunca perdeu o controle, não é agora que ele vai perder. Continue orando, continue buscando, porque Deus ele vai honrar a perseverança, Deus ele vai honrar a persistência, a fidelidade daquele que tem buscado a sua presença. Minha mãe buscando, eu no mundo, durante esses 7 anos, eu permaneci escravo do pecado de maneira profunda, né? A ponto de ser preso por conta da droga, a ponto de não ter nada, literalmente nada. Uma certa feita, meu pai, ele me abordou, né? Esse dia eu não me esqueço, e ele falou: Klinger, você não tem condições de comprar um par de chinelos Havaiana. E eu refleti por alguns minutos e falei: é verdade, eu não tenho. E eu sempre fui alguém destemido, amados. Destemido para beber, para usar droga, para projetar coisas malignas. E naquele momento em que ele falou isso, eu falei: eu preciso mudar de vida. Eu tenho, e isso, minha mãe orando, mas eu cheguei à conclusão de que se eu não saísse daquela vida, eu tinha, de fato, duas consequências ali que eram mais prováveis de acontecer. Ou eu voltaria a ser preso, ou eu desceria, né, à sepultura, até porque Deus, ele já, quando ele quer falar com alguém, não importa onde você está, né, nos 4 cantos dessa terra, se Deus precisar suscitar pedras para falar contigo, porque ele tem um plano de salvação na tua vida, ele vai suscitar pedras para falar contigo. Aí eu lembro que eu estava num bar uma vez e um certo homem de uma denominada religião,
ele falou assim, você vai ser preso. Isso antes de eu ser preso. Quando eu vou ser preso, eu lembro que naquele momento, eu tomado de muita ira ali, de muito poder humano, por conta da situação, eu perguntei, mas você me conhece para você falar que eu sou preso? Eu não preciso te conhecer, porque a entidade em que eu trabalho com ela está me dizendo que você vai ser preso. Para você ver, meu irmão, quando o mundo espiritual já foi notificado, é questão de tempo para aquilo se cumprir na tua vida. Deus já tinha dado a ordem, eu ia passar lá. Então, realmente, aquilo se cumpriu num desses carnavais da terra aí. De fato, eu fui preso. Lá, eu lembro que eu tive a oportunidade de ser acordado às 7 horas da manhã, não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu ainda estava em Barueri, e eles estavam ali decidindo para onde nós iríamos de bonde, mas eles nos chamaram às 7 horas da manhã, quando eu caí em si era para ler a Bíblia. Então você veja, o tempo em que eu tinha aqui, em liberdade, eu nunca investia em ler a Bíblia. E lá, encarcerado, às 7 horas da manhã, todo mundo se colocava de pé, e ali eu lembrei, eu falei, eu tenho tanto tempo para ler a Bíblia, e não leio. Deus me colocou aqui e agora estou tendo que ler. Na hora de dormir, um espaço que era para 4, 5, 6, tinham 30 pessoas. A ponto de dormir de lado, dormir no chão, dormir em pé. E aí me veio outra reflexão. Eu tenho tudo na minha casa, um colchão, travesseiro, um edredom, e não dou valor. E aqui eu não tenho nada e tenho que disputar esse espaço para poder me acomodar aqui, de maneira que eu não posso nem dizer que eu vou descansar. Então Deus, meu amado, Ele vai te levar onde for preciso te levar, para te mostrar que o que Ele tem é melhor para a tua vida daquilo que você mesmo planejou. Os caminhos de Deus são mais altos e melhores que os nossos caminhos. Eu não sabia, não tinha condições de decidir por mim. Não cheguei de bonde, o advogado, a réu primário, conseguiu intervir ali antes. Minha mãe, meu pai sofrendo, porque muitos amigos eu tinha no mundo, em todo esse período, contando esses 7 anos do início ao fim deles, meus amados. Muitos amigos que se diziam amigos estavam ao meu lado. Quando eu tinha o álcool, quando eu tinha o dinheiro, a droga, quando eu tinha condições de ostentar qualquer desse tipo de coisa, eles estavam ali. Mas quando eu fui encarcerado, quem me ajudou na saída? Novamente, meu pai e a minha mãe, que estavam ali intercedendo a Deus pela minha vida. Então eu saí, fiquei um tempo ali, porque você fica mais reflexivo quando você sai de uma situação ruim. Então permaneci em casa por alguns dias e depois voltei a fazer contato com algumas pessoas, mas eu em algum momento falei, não, eu preciso mudar. As notícias que chegavam para mim já não eram muito boas, de que pessoas estavam me perseguindo, de que pessoas queriam a minha morte. Então eu comecei a refletir e falei, eu preciso tomar um rumo melhor do que eu estou tomando para a minha vida. E foi quando eu conheci a minha esposa, aos 21 anos, dos 7 que eu passei no mundo aí, já no finalzinho já no 7º ano, lá para 2005, eu conheci a minha esposa e conversamos ali, passamos a namorar e tudo mais, e eu com aquela dificuldade de deixar as coisas do mundo, mas Deus se mostrando na minha vida de maneira forte. Quem já passou pelo sistema carcerário sabe que não é fácil, para quem deixou ali o seu registro, arrumar trabalho. Então o inimigo ele vai usar dessas ocasiões para soprar no teu ouvido que é melhor você voltar para onde você estava, é melhor você voltar para a lama, é melhor você voltar para o lamaçal, é melhor você voltar a comer da bolota dos porcos, do que você persistir em algo melhor que aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, se você está nessa situação, não deixe a voz do maligno, a voz daquele que não quer ver a tua vida evoluir, a tua vida ser uma vida
próspera diante de Deus, não dê ouvido. Dê uma ordem que Deus, Ele tem poder para colocar essas vozes por terra e você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque o que Deus tem é melhor. O que Deus tem é maior. O que Deus tem para a tua vida é algo que você mesmo não calculou. Aleluia. E foi o que Deus, Ele fez na minha vida. Eu não dei ouvido ali, né? Passei a procurar emprego e sempre que eles vinham ali, eles rejeitavam. Então eu via muita gente entrando e eu sempre ficava ali e recebia informação que eles entrariam em contato e nunca entraram em contato. Ou cortavam o crachá, né? Já que já estava feito ali para eu começar. Quando eles faziam uma consulta, eu acabava ficando de fora. Até que eu comecei a firmar os meus pés. Estava num relacionamento com a minha esposa, que é minha esposa hoje. Passei aí nos cultos e, meu amado, não tem coisa melhor do que você buscar a presença do Senhor no vale, na necessidade, no deserto. Ainda que você tenha que descer no Egito, meu irmão. Se você está com Deus é melhor, aleluia, do que qualquer outra coisa. E eu me recordo que eu distribuí muitos currículos naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje. Distribuí muitos currículos e indo na tarde da bênção, ia no culto à noite, ia no culto todos os dias. Eu pensei comigo, eu preciso perseverar. Mesmo sendo jovem, eu preciso investir no que é espiritual. E eu passei a buscar com muita intensidade. Logo que eu passei a buscar com mais frequência, com mais propósito e comunhão, fui batizado com o Espírito Santo, fui selado, numa tarde da bênção. Eu lembro que eu estava lá, quando chegou uma serva do Senhor, ela falou assim, Deus me enviou aqui essa tarde, porque eu estava lavando louça e Ele me falou que alguém aqui vai ser visitado pelo Espírito Santo. Naquela tarde eu saí, meus amados, 2 dias direto falando mistério, uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. E aqui eu não sei em que situação você está agora, se você é dependente químico, se você é dependente do álcool, mas nada se compara à presença de Deus na vida daquele que crê no Senhor. Nada se compara. E a partir dali, meus amados, foi um marco na minha vida. Porque a porta do emprego estava fechada. Eu indo nos cultos, Deus usa uma missionária, a missionária Silvia Helena. Até hoje estamos na caminhada juntos aí. E fala, olha, varão jovem, Deus me mostra uma porta de emprego aberta sobre a tua vida. E eu peguei aquilo, tomei posse daquilo. Alguns dias depois, Deus me mostrou a empresa. Ele me mostrou a empresa. Aí eu falei, se Ele me mostrou a empresa, Ele está fazendo a parte dele. Porque Deus é assim, Ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Fui, levei o currículo lá. Levei o currículo lá, de fato, eles me ligaram. Me ligaram e aí deu o mesmo problema. Na hora de tirar a certidão de antecedentes criminais, eu tinha que ir ao fórum, então eu acionei o advogado, fui ao fórum e tal, mas aí o pessoal já tinha entrado e eu tinha ficado para trás. Eu estava à tarde em casa e o Espírito Santo falou comigo, liga na agência de trabalho agora. E o agora é agora, né, meu irmão? Não é para amanhã, não foi para ontem, é para agora. Quando Deus fala, Ele quer que você haja. E eu liguei ali e falei, olha, eu não consegui naquele momento, mas eu já tirei a certidão de antecedentes criminais e eu tô com ele na minha mão. Ela falou, tem um problema. Não tem mais vaga para o turno que você entraria de manhã, só tem à tarde. Eu falei, isso daí não é problema, né, minha irmã? Isso daí é solução. Para quem quer trabalhar, pode ser de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E eu aceitei. E veja como são os planos de Deus na vida de alguém que está com o coração contrito, que quer mudança, que quer ter comunhão, proximidade com Deus. Para mim era só uma porta de entrada para um trabalho temporário. Mas para Deus, que está na eternidade, que sabe e está no dia de amanhã, de depois, Ele está na eternidade, já tinha preparado algo maior. Eu entrei e falei assim, eu vou agora, como as minhas práticas não eram boas, e eu já tinha cartão de crédito estourado, cheque sem fundo passado na praça aos montes, notas falsas, enfim. Eu falei, eu tenho que fazer agora o caminho da humilhação. Então eu falei assim, se eu não permanecer aqui, se não for o plano de Deus de eu permanecer
de maneira efetiva nessa empresa, pelo menos esse período de 3 meses, eu vou levantar o dinheiro aqui para honrar com aqueles que eu lesei. Então eu fiz o caminho contrário, peguei o dinheiro, paguei os cartões de crédito, né? Porque crente, na minha concepção, hoje, não adianta você ser crente e ter o nome sujo. Não adianta você ser crente e passar a perna no teu irmão. Não adianta você ser crente e você ser mau caráter. Isso daí não é sinônimo de comunhão com Cristo. Então eu aprendi isso muito cedo, né? Fui lá, paguei o cartão e a cada cheque que eu buscava, meu irmão, era um sermão. Né? Ali já era Deus provando para saber se eu estava no caminho da libertação. Né? Porque antigamente era muito fácil falar que você ia arrastar a mão numa arma, falar que você ia fazer isso, aquilo. E Deus queria saber ali no início da caminhada se eu estava com Ele mesmo. Né? Então, escutei muito sermão, como é que você pode fazer isso? Então eu ouvia ali, né? Pedia desculpa, pedia perdão, pegava o cheque, pagava o dinheiro e o banco dava baixa para poder limpar o meu nome. Então eu fiz muito disso aqui na região, numa região que as pessoas me conheciam, mas me temiam. Então, obviamente, elas não me cobravam. Né? E ver depois eu voltar lá, né? E poder pagá-los e tudo mais, isso tudo para a honra e glória do Senhor. Nós queremos honra, então nós devemos lavar os pés daqueles que estão ao nosso redor. Porque, na verdade, eu sou o menor da casa. Né? Então, voltei, fiz tudo isso, trabalhei os 3 meses, fui dispensado. 3 meses depois, a empresa entrou em contato comigo novamente, perguntando se eu queria ser efetivado. Eu falei que sim, mas me bateu uma preocupação. Falei, vou ter que tirar a certidão de antecedentes criminais novamente. E isso era um drama para mim. E eu não sabia naquele tempo que a certidão, eu não tinha esse conhecimento, valia por 6 meses. Então eu fiquei 3 depois, 5 e alguma coisa, a empresa me ligou. Eu participei de dinâmica de grupo, enfim, fiz todo aquele processo seletivo e acabei sendo selecionado pelos 3 meses. Eu trabalhei 3 meses diretos, meus irmãos. Quando não era das 6 às 22, era das 8 às 22. E a empresa falou, você foi selecionado, aí eu falei, eu vou fazer uma pergunta aqui. A certidão de antecedentes criminais eu vou precisar trazer? Ela falou, não, aquela que você tirou para a agência de emprego vai servir para a tua entrada porque não deu 6 meses. Está perto de dar os 6 meses, mas não deu ainda. Para você ver que o plano de Deus é perfeito, meu irmão. É perfeito. O medo estava no meu coração, mas no plano de Deus aquilo já estava encaminhado. Então eu entrei naquela empresa, passei 7 anos e meio naquela empresa. E ali foi só o começo daquilo que Deus queria que eu perseverasse. Então eu falei, já que eu estou, Senhor, para trabalhar na seara, é para trabalhar por completo. Então eu fui fazer uma faculdade. Quantas vezes meu pai tentou pagar a faculdade para mim? Então você jovem que tem um pai, uma mãe, que trabalha duro para poder pagar a tua mensalidade na faculdade, e eu não dei valor. Não dei. Lembre que eu falei no início, toda semente que você lançar na terra, você vai colher o fruto. Meu pai tentou por inúmeras vezes pagar a faculdade, eu nunca dei valor. Eu falava que ia para a faculdade, mas estava nas baladas. Ficava 3, 4 dias, 1 semana, 2, 3 fora de casa. E ele pagando a mensalidade, até um dia que ele falou, filho, eu não aguento pagar desse jeito, sendo que você não conclui o curso. E aí depois que eu passei a trabalhar, que eu fui pagar a mensalidade, pensa que coisa linda, meu irmão. Quando você paga, que aí você vai dar valor ao seu suor e vai te fazer refletir ao suor daquele que tentou te ajudar. Então, quantas vezes eu não contei moeda, quando tinha moeda, para comer a coxinha e tomar o café com leite. Então, trabalhava à tarde, estudava de manhã. E à noite estava em casa. Então, por algum tempo, essa foi a minha jornada. Né? Mas como eu falei, meus amados, assim como eu perseverava em fazer o mal, eu sempre perseverei em fazer o bem na presença de Deus. Com a mesma estrutura que eu me empenhava para trabalhar para o maligno, para as trevas, eu me empenho até hoje para trabalhar para Jesus. Então eu continuo orando, né? Eu continuo jejuando, eu continuo me consagrando, para que Deus ele continue a honrar o fruto da semente que nós vamos pelo caminho semeando, né? A honra vem dele, que o fruto seja bom, né?
E aí eu estou, apesar de estar testemunhando aqui, nós estamos aqui na cidade de Santana de Parnaíba, o meu testemunho é que tem que falar por mim. Eu falar de mim mesmo é até fácil, simples, né? Mas as pessoas que me cercam, a sociedade a qual eu faço parte, ela também testemunha de mim. Assim como o céu testemunha de mim, de você, e o inferno testemunha de mim, de você. No meio da guerra. Então, eu terminei a faculdade. Eu me lembro que Deus usou ainda jovem, né? Porque eu casei cedo, meus irmãos. Eu passei a namorar ali com a minha esposa. Conheci ela com 14 anos, nós nos separamos e aos 21 nós nos reencontramos. Eu falei, olha, eu estou na empreitada aqui de ser uma pessoa na vida aí que faça o bem, eu quero me endireitar, estou num caminho um pouco ruim aqui. Ela entendeu, ela falou, vou te ajudar, então devo muito assim na caminhada à minha esposa, que me ajudou, muito, muito, muito. Assim como minha mãe e meu pai, eles me ajudaram, a minha esposa foi um pilar para que eu pudesse me estruturar, porque no começo, muitas foram as guerras ali que eu travei contra o cigarro, contra a cocaína. A cocaína, eu costumo dizer que na minha vida foi um mal que foi mais difícil de largar do que o cigarro, né? Tem pessoas que travam o contrário, ou outras guerras aí. Eu tive muita dificuldade. Nos primeiros anos da minha conversão, eu acordei muitas madrugadas achando que eu estava no mundo, participando do que era do mundo, até que a libertação fosse completa. Mas ela foi completa, então eu terminei a faculdade. A minha esposa também fez o curso dela, a faculdade e tudo mais. Nós unimos força nisso, né? E eu lembro que certa vez Deus usou um pastor e falou, jovem, eu vejo você andando sobre o globo terrestre. E eu falei, eu creio nesse mistério. Eu sou pentecostal e pensa, meu irmão, eu creio de verdade. Se Deus falar comigo que vai fazer, eu tomo posse e eu vou viver aquilo. De verdade eu vou viver. E eu lembro que a partir desse momento Deus passou a intensificar as ações dele nas nossas vidas. Veio a nossa primeira filha, Kenzie. Então, Deus nos tirou de São Paulo, nos levou para Pernambuco. Ainda em São Paulo, eu fui a muitos estados do Brasil a trabalho. No início, muito pelo trabalho. Depois, Deus nos levou como família para Pernambuco. Nós residimos 2 anos e alguns meses em Pernambuco. Chegamos lá, eu falei, nossa, é uma bênção esse estado aqui. Eu sei que muitos pernambucanos vão assistem o canal, os testemunhos. Eu falei, isso aqui é uma bênção de terra. Mas foi eu terminar de fechar a boca, Deus levantou um vaso e falou assim, permanece pouco tempo aqui, vai voltar para lá. Eu falei, se Deus manda, a gente obedece, né, meu irmão? Aleluia. Então passamos um tempo em Pernambuco, voltamos para São Paulo, mas para o interior, moramos na cidade de Sumaré, próximo de Campinas, onde Deus me deu uma oportunidade de cursar um MBA, iniciar um MBA. Eu comecei lá, tranquei, veio o meu segundo filho. Então, eu passei um tempo ali com a matrícula trancada no MBA. Vejam que Deus, nessa transição, Ele nos tira das trevas e nós passamos a caminhar em luz. E a partir do momento que você começa a caminhar em luz, as promessas de Deus, elas passam a se cumprir. Fique tranquilo, se Deus tem uma promessa na tua vida, não é você que vai correr atrás da bênção, não. Ela vai vir até você e ela vai se manifestar na tua vida. Fique tranquilo. Seja tão somente fiel ao Senhor e você vai ver o poder dele se manifestando na tua vida pelas bênçãos e promessas que ele tem para cada um de nós. Cursei, então, um MBA, trabalhei em algumas outras empresas, tive a oportunidade pela empresa sair do país. Então, e tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, amados, muitas vezes sem uma capacidade técnica. Eu trabalhei numa empresa peruana, então eu fui conhecer o espanhol lá e quando eu vi eu já estava conversando ali em espanhol, com a ajuda de Deus na nossa vida, o Espírito Santo ali agindo, e eu sempre tive um bom relacionamento, permaneci em empresas por anos, sem ser requerido da minha pessoa aquela capacidade técnica e eu desenvolver ali ao longo do tempo que eu fiquei lá, e sempre crescendo de maneira corporativa, na medida em que eu ia aprendendo na casa do Senhor, cooperador, diácono, presbítero. Eu deixo até aqui que eu nunca tive problema com pastores, sempre fui um obreiro submisso,
né? Eu entendo que quando Deus ele tem que nos tirar de um lugar, ele vai fazer de maneira que o nome dele vai ser glorificado. Não vai ser com divisão, não vai ser com contenda. Deus, ele é perfeito, meu irmão. Muitas vezes nós queremos antecipar e ajudar Deus. Não tem como ajudar Deus, meu irmão. Eu não posso ajudar Deus, você não pode ajudar Deus. Se ele falou, aguarde o tempo dele, que a promessa vai se cumprir no tempo dele, para a honra e glória do nome dele. Então chegou o tempo em que Deus falou para mim que ele ia me levantar presbítero da casa dele. Isso aconteceu. Logo depois, Deus passou a falar que ele tinha obra para colocar nas nossas mãos, para que a gente direcionasse. Então lembre, né, eu posso aqui dizer com toda a convicção que de maneira paralela Deus ele estava me honrando no profissional na medida que eu semeava na seara dele. Tem gente que não crê e eu não julgo quem não crê, meus irmãos. Cada um tem o seu particular com Deus, mas eu sou dizimista na casa do Senhor. É uma semente que eu lanço na terra. Nunca nos faltou nada que não fosse do propósito de Deus que faltasse. Como assim, pastor? Não faltou se não foi propósito de Deus. Porque, veja, mesmo na casa do Senhor, quando eu alcancei o presbitério, eu passei a ficar mais arrogante, soberbo. E tenha certeza, meu irmão, que Deus trata com os soberbos. Não tenho vergonha nenhuma em dizer que Deus tratou com a minha soberba. Então, o tempo em que eu permaneci na faculdade, eu lia muito. Lia na hora de ir, lia na hora de voltar, lia no fretado da empresa. E eu lia muita Bíblia. Eu cheguei a combinar com um irmão no fretado da empresa. Eu falei, varão, senta aqui do meu lado. Toda vez que não é alguém que sabe que eu estou lendo a palavra, que é alguém que entende que isso aqui é um particular, eles querem conversar comigo, eles tiram a minha atenção. Então vamos fazer um combinado aqui. Senta do meu lado, cadeira cativa aí, tua e minha, e eu vou aprofundar. Então eu li muito. E eu adquiri um certo conhecimento, mas que eu usava para afrontar os pastores. Eu permaneci por muito tempo no ministério, eu usei muito isso, de maneira a afrontar, sem deixar muito claro que eu estava afrontando, mas na verdade eu estava. E aí chegou um tempo em que o meu sogro, ele adoeceu. Ele adoeceu, né, e a família, ela investiu ali tudo que era possível, né, para manter a saúde dele, para ter pessoas especializadas cuidando da saúde dele, ao ponto de esgotar a nossa capacidade financeira, e a gente, sem que eu percebesse, a gente entrou num momento muito ruim. Mas aquilo já estava no controle de Deus, já estava no propósito de Deus para tratar comigo e com a minha família. Então nós passamos a cuidar do meu sogro em casa. Eu morava num apartamento, meu sogro na casa dele, e a minha esposa falou que ele estava muito mal. Eu falei, olha, se a gente tiver que fazer alguma coisa por ele em vida, que seja agora. Então nós mudamos para a casa dele, passamos a cuidar dele nós mesmos, e o esforço era muito grande, e todas as áreas da nossa vida passou a definhar, inclusive a espiritual. Chegou ao ponto de eu falar para minha esposa assim, nós vamos morrer antes do seu pai. Do jeito que está aqui, nós vamos morrer antes dele. Para você ter uma ideia, amados, eu já perdi 2 tios por cirrose. Eles se entregaram à bebida e eles morreram em 90 dias. O meu sogro, ele teve também cirrose e Deus segurou ali para tratar com ele. Na medida que tratava com ele, tratava com a gente 1 ano e 2 meses. E eu cheguei a falar isso para ela, eu falei, nós vamos morrer antes do seu pai. Porque na situação que está. E aí a gente já começou a olhar para os armários, e já não tem nada nos armários. O meu filho, na época nós tínhamos 2 filhos, a Kent e o Klinger, o do meio também tem o meu nome. E ele pedia algumas coisas para mim, como coisas simples, como bolacha, ou biscoito, para quem chama assim. E eu não tinha para poder comprar o dinheiro. Quantas vezes eu fui trabalhar com dinheiro contado e muitas vezes sem o dinheiro, e ainda, pela misericórdia de Deus, algumas igrejas me chamavam para pregar e eles ofertavam. Por muito tempo eu recusei oferta
E durante esse período eu clamava a Deus, falando: Senhor, se a igreja ofertar, dessa vez eu vou aceitar, porque eu preciso inclusive colocar gasolina amanhã para ir trabalhar, senão não tenho condições de trabalhar. E Deus passando a gente na moinha, meus amados, tratando com o meu ego, né? Aí o tempo passou, Deus enviou algumas pessoas na minha casa, Deus supriu, né, aquilo que muitas vezes meus filhos pediam de manhã, Deus mandava à noite. Alguém batia na porta lá: pastor, eu senti no coração aqui de trazer alguma coisa, Deus colocou no nosso coração para comprar algumas coisinhas. Quando eu olhava lá, era aquilo que minha filha tinha pedido. Né? Deus afunilou ao ponto, meus amados. Eu entendo, como eu entendo o processo de Deus na minha vida, para aquele período, não que eu seja duro, mas eu compreendo que minha família precisava passar na moinha de Deus. Mas se for minha sogra aqui escutando, e ela vai escutar isso depois, ela chora toda vez que eu conto. Né? Então, assim, tinha dia que tinha o arroz com repolho para comer. E eu falava para minha esposa, tem que coloca aí tem óleo, tem sal? Tem, coloca um óleo, sal, dá sabor nisso daí, que senão... E tinha dia que não tinha um repolho, tinha só o arroz. Né? Eu falei: vamos assim. Eu falava para Deus, se isso aqui, e eu já sei que está provando a minha soberba, eu vou largar, mas eu não vou abrir mão, eu vou perseverar. Mas toda vez que você fala para Deus, Deus vai provar a tua fé. Ele vai provar se o que sai da tua boca é verdade, se está também no teu coração, porque a palavra de Deus diz, né, que o que sai da boca é aquilo que está no nosso coração. Né? Então Deus mandou alguém na minha casa e falou: varão, pastor, um outro pastor amigo, Deus me deu uma visão com o Senhor, e ele mostrava um altar, e esse altar era do Senhor. E no altar tinha cinza, pastor. E Deus me mandava falar para o Senhor que no altar não pode ter cinza, tem que ter lenha para ter fogo. Eu achando que Deus ia mandar o varão lá para falar que a prova ia acabar no outro dia. Não, falou que tinha cinza no altar. Eu falei: Senhor, não pode ser. Olha a situação que nós estamos. A cozinha da casa parecia um quarto hospitalar. Meu sogro já não tinha condições, a casa é um sobrado, não tinha condições de subir mais para o nível de cima, então nós adaptamos na cozinha mesmo o quarto dele. E muitas vezes se deslocando para o hospital, né, os médicos chegaram a se compadecer da nossa situação, eles nos conheciam lá, eu já ajudava as enfermeiras, muitas enfermeiras Deus usou perguntando se meu sogro já havia conhecido Jesus, se o apelo já teria sido feito. Né? Então Deus estava tratando com ele, mas estava tratando com a gente também. Eu falei: Jesus, já que tem cinza, eu vou trocar por lenha. E eu pensei assim, se eu tiver uma oportunidade de intensificar a busca, eu vou fazer. E Deus, meu irmão, que está na eternidade, conhecendo a mente e o coração humano, só esperou eu pensar o varão aqui, o pastor que chegou para me entregar a mensagem, falou: pastor, e se o senhor quiser colocar lenha no altar, eu estou indo para o monte. Falei: realmente Deus quer que eu coloque a lenha no altar, porque a chama tem que arder e ela não pode se apagar. Falei: já que Deus sabe estar tratando comigo, eu vou. E aí comecei nessa campanha e de fato Deus foi mudando. A minha esposa estava muito abatida, estava num momento depressivo. E aí, meus irmãos, eu falei: além do monte, eu vou colocar uma campanha de sexta-feira aqui. Né? E você vai lembrar de Daniel, na hora que o rei Nabucodonosor falou que ninguém interpretou o sonho, era para matar todo mundo. Daniel pediu para o eunuco mais um dia, falou assim: vamos consultar Deus, que se Deus aprovar e quiser interpretar o sonho do rei, né, mas nos dê mais um dia. E ele foi chamar quem era da oração, meu irmão. Então você que está aí me ouvindo, né, ouvindo o meu testemunho, não recorra a quem não pode te ajudar. Não recorra ao teu vizinho que vai falar de você, aquele que você já sabe que não consegue guardar a língua dentro da boca. Chame quem é da oração. Recorra para clamar contigo quem é da oração. E aí eu chamei os crentes da oração, falei: estou com uma campanha aqui, eu não consigo sair, mas vocês conseguem vir, a gente vai orar. Deus prepara tudo perfeito, irmão. O chão da casa era rústico. Era um ambiente perfeito para joelho no chão. Começamos a orar. E aí Deus falava para mim que ia tirar a gente daquela situação. E falava para eu falar para minha esposa. Então nós muitas vezes estávamos orando lado a lado. Deus falava assim: diz para ela que eu estou tirando vocês dessa situação.
Irmão, e para um bom entendedor, se ia tirar ela, ia me tirar também. Só que ela estava num momento, assim, muito ruim espiritualmente. A gente chegou à conclusão que era uma depressão, né? Mas a voz de Deus, ela acalenta a nossa alma. Ela preenche a nossa alma. E eu entregava o recado, né? E como eu falei para os irmãos, eu sempre perseverei e sempre tive como referência a palavra de Deus, meu irmão. Se Deus ele falou que iria nos tirar, era questão de tempo. E o crente não vive mais por vista, ele vive por fé no Filho de Deus. E eu falei, meus amados, Deus vai nos tirar dessa situação. Então vamos comemorar antes. Já que a gente não vive por vista e sim por fé, vamos fazer o culto de ação de graça. Reuni os mesmos irmãos da oração, falei, pode vir. Sem dinheiro, meu irmão. Pensa, tem uma fórmula boa. Quando você não tiver dinheiro, eu deixo até aqui como sugestão. É comprar salgado e refrigerante, meu irmão. É uma fórmula que incha na barriga de qualquer um. O dinheiro pouco, falei, vamos orar aqui, vamos agradecer, vamos louvar ao Senhor, porque Ele vai nos tirar dessa situação. E nós ali nos alegramos com o pouco que tínhamos, né? E de fato, falei para minha esposa, traz as contas, meu irmão. A gente tinha dado entrada no apartamento, a gente já estava recebendo algumas notificações que ia perder o apartamento. Num momento eu falei para ela, junta tudo que é notificação. Junta tudo que é notificação que eu vou orar. Se Deus falou que vai me tirar, Ele não vai me tirar e nem nos tirar de qualquer maneira. Haverá restituição, haverá restauração, assim como haverá para a tua vida se você crer e viver os preceitos de Deus sobre a tua vida. Traz, colocou na mesa, eu falei, eu oro aqui agora, que por onde elas vieram, elas vão voltar, elas vão sair e haverá restauração de tudo aquilo que foi tocado. E eu nem falei que foi tocado por Deus, que eu sabia que era um processo tocado pelo inimigo da nossa vida, porque era um processo que Deus tinha nos colocado, irmão. Pensa como você sai do processo, dando valor ao ser humano, amando o ser humano, deixando de brigar por coisas corriqueiras, deixando de falar de quem você não tem que falar, deixando de tocar em quem você não tem que tocar. Deus esmiuçou. Jeremias 18. Nós tivemos que descer na presença do oleiro para ouvir as palavras dele. Coisa linda Deus fez, meus irmãos. Se você não abraçar, se você não abraça, você passa a abraçar. Se você não estende a mão, você passa a estender. Se você não olhava, você vai passar a olhar com outros olhos, os olhos de Deus na tua vida. E Deus falou assim, eu estou trazendo um tempo novo. E de fato, Deus nos fez. E em cada lugar de perda, e no lugar de perda teve restauração. Nós não perdemos o apartamento. Deus, Ele restaurou as nossas finanças para a honra e glória dEle. Para a honra e glória dEle. Porque nós vigiamos aqui até na questão das finanças, se nós estamos investindo aquilo que Ele coloca na nossa mão, se está enquadrado no comer do beber. Se exceder, meu irmão, tem necessidade? Nós temos o nosso lar hoje, Deus nos abençoou com um carro para a gente transitar, sempre fazendo a obra, e nós já estamos indo para 17 anos nesse ministério. 17 anos e Deus colocou um ministério, um chamado na minha mão, que é de lutar pelas almas. Então nós temos um ministério de libertação, apesar de não ser tão avançado em idade, nós guardamos o que nós entendemos que é doutrina, uns chamam de uso e costumes, dogmas, mas nós guardamos a santidade no corpo, na alma e no espírito, meu irmão. Por quê, pastor? Porque Deus ele tem manifestado o poder dele como ferramenta nas nossas vidas. Então hoje, por misericórdia de Deus, Deus ele tem nos colocado como responsabilidade na empresa, eu também tenho na verdade não é uma, são 2 empresas, na qual eu presto alguns serviços, Deus falou que vai colocar outras coisas nas nossas mãos aí, mas para quê, pastor? Tudo para que o reino de Deus seja beneficiado. Nós estamos aqui hoje em Santana de Parnaíba, fazendo a obra,
estava comentando aqui, o pastor não para, né? Nós temos trabalho aqui segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, visita no lar. Esse trabalho só tem se estendido. As pessoas têm chegado aqui na igreja reféns de pecado, das trevas, do mundo, e Deus tem as libertado, né? A todo aquele que crê, ele é beneficiado com a vida eterna. Então Deus transformou alguém que estava no mundo, servindo de ferramenta para as trevas, e trouxe para a sua maravilhosa luz, da qual hoje nós somos dependentes. Se você está aí lutando, e não importa com o quê, se é na tua área sentimental, se é no teu relacionamento, se é na tua saúde, não importa com o que você tem lutado, se você crê no Senhor Jesus, no seu poder, Ele pode mudar e virar o teu cativeiro. É alguém que não era, eu me lembro, que eu conversei com o Senhor, eu falei, Jesus, toda vez que eu vou tirar aí a certidão de antecedentes criminais, é esse drama. Eu queria consultar e não ter nada antes do tempo. Agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar orando aqui e eu quero que saia limpo. Não passou muito tempo, meus amados. Eu ia lá no site da Polícia Civil e não saía. Orei, permaneci orando, eu falei, Senhor, né, manifesta o teu poder aqui, eu gostaria muito de ver isso. Se o Senhor não fizer, vai continuar sendo Deus, eu vou continuar adorando, mas se o Senhor fizer, eu vou testemunhar isso por onde eu passar. E eu entrava no site da Polícia Civil depois disso e conseguia tirar, sem ter que ir no fórum, o meu atestado de antecedentes criminais. Hoje, depois de muito tempo, permanece assim. Então eu tenho testemunhado. Deus, Ele tem, para você que crê, nos cobrado muito acerca dessa questão da santificação, né? Então, né, no meu ministério isso é crucial. Nós levamos muito a sério a questão de abrir mão de nós mesmos, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, mas qual o benefício disso? Meus amados, aqui a igreja é pequena, o povo é pequeno, mas o Deus é grande. Então tem cura, tem libertação, né? Tem pessoas que saíram de casa e Jesus buscou e trouxe novamente para casa. Se não tem aquilo que nós temos apresentado no altar do Senhor, que Ele não tem respondido com fogo e poder, meu irmão. Não tem. As pessoas têm testemunhado elas mesmas e contado aqui. Tudo isso porque nós temos escolhido seguir no caminho de santificação. Então, como eu sei que isso é um item, né, um tema de grande discussão no meio das igrejas, e eu não estou assim, nem um pouco preocupado com a discussão, meu irmão, eu vou deixar aqui para você, né? Guarde-se em santidade para Deus. Né? Aqui nós observamos o vestir, sim. Nós observamos a questão da pintura do cabelo, do batom. Observamos, sim. Pastor, mas eu não observo. Glória a Deus, amado. É você e Ele. Isso foi algo que Deus trouxe sobre a nossa vida. Eu também tenho, né, grande testemunho, grandes experiências de Deus e de que coisas que, né, as pessoas falam que passaram em N igreja, N ministério e não vivenciaram, vivenciaram aqui. Né? Encontraram a resposta aqui. Isso é manifestação do poder de Deus baseado na sua busca, baseado naquilo que você abre mão em si para a honra e glória do nome do Senhor. E como o mundo ele tem avançado dentro da igreja, e a igreja por muito, né, não na sua totalidade, não tem conseguido combater o pecado, o próprio mundo, a igreja tem perdido força. Então você que me escuta, que assiste o canal, que vai assistir esse vídeo, ouvir esse testemunho, se Deus tocar pelo Espírito Santo no teu coração, para fazer, para abrir mão, ou para deixar, né? Obedeça ao Senhor, né? Porque por muito Deus pode estar requerendo de você e não está requerendo do irmão ao teu lado.
né? Porque Ele tem um propósito especial na tua vida. Né? Não teve um local, meus amados, e eu sempre digo isso, se eu olhar hoje, a posição que eu estou hoje, tanto na sociedade quanto diante de Deus, eu já passei daquilo que eu mesmo projetei há muito tempo. Isso para provar que os sonhos de Deus para você são maiores do que os seus próprios sonhos. Então não deixe aquele que nós chamamos de inimigo, né? As trevas, o mundo, o pecado, abater aquilo que Deus tem na tua vida. Deus tem grandes coisas para todo aquele que crê. Eis aqui uma prova viva diante de vocês, né? Alguém que está aqui e que Deus falou que tem muito mais. E se Ele falou que tem muito mais, eu creio que tem muito mais, meus irmãos. As portas estão abertas, as portas e as janelas do céu estão abertas sobre a igreja na terra. E eu sou igreja e eu profetizo nesta oportunidade sobre a tua vida, que se você crê, se você está escravo, se você está cativo do pecado, das trevas, da carne, você está sendo liberto. Você está sendo liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Não tema, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para libertar, para restaurar e restituir tudo aquilo que foi perdido. Por muitas vezes o inimigo ele tentou, usando vidas, abater e frustrar os sonhos de Deus ou as promessas de Deus na minha vida. Mas eu nunca dei crédito, porque eu escolhi dar crédito para Deus, para aquilo que Ele tem falado, confirmado, direcionado. Pastor, e como você faz para saber se o que Deus está falando vem de Deus, meus amados? Não há sombra de dúvida e nem de variação em Deus. Deus ele tem cobrado santidade, Deus ele tem requerido na terra que jaz o maligno e o seu príncipe está aí a trabalhar com grande furor contra as almas e não tem condições de a gente ver Deus se a gente não levar uma vida de santificação. Até que nós venhamos alcançar, já diz a própria palavra do Senhor, a estatura de varão e varoa perfeita diante de Deus. E sejamos incorporados à sua glória. Então não desista, não retroceda, receba o que eu profetizei aqui, a libertação, a cura da tua alma, porque muitos são os que estão cativos de alma, muitos são os que estão doentes de alma. Então seja liberto e curado de alma, receba uma palavra de vida e de ânimo e de vida eterna sobre a tua vida. Eu deixo aqui para finalizar, né, o nosso endereço. Eu não sei, pode ser que você esteja perto. Nós estamos em Santana de Parnaíba, a igreja aqui está em Santana de Parnaíba, na rua Antônio Garcia, número 158, no Recanto do Mané, Santana de Parnaíba, São Paulo. Eu também hoje faço o mesmo trabalho de testemunhar e pregar a palavra de Deus aonde eu sou convidado, não importando o lugar. Como muitos que eu conheço dizem, eu reitero, eu sempre falo isso, meus amados. Alguém me apresentou Jesus um dia de graça. Então, se de graça eu recebi, de graça eu dou. Lógico que dependendo dos lugares a igreja ela costuma ajudar, mas nós estamos para pregar a palavra do Senhor. Pregar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Tem uma parte que é espiritual e eu vivi muitas experiências espirituais, experiência na santificação, com televisão, com brinquedos na minha família, com roupas, muitas experiências espirituais. Eu espero que a gente possa, numa outra oportunidade, levar mais para esse lado, para que aquele que crê e pessoas que nos cercam, estão conosco, têm vivido isso também, porque jamais eu vou deixar de falar aquilo que Deus ele fez, que nos libertou de nós mesmos, ou das trevas ou do mundo. Então nós vamos anunciar em alta voz, como o profeta Isaías ele fala, até que Deus ele tome por decisão nos tirar da face da terra, tá?
Então, eis aqui um soldado que está para batalhar, e se você estender o convite, nós com muito amor e carinho, nós iremos até vocês para estar fazendo aquilo que o Senhor determinar. Amém? O meu número ele vai ficar na descrição do vídeo, né? Você que puder, ajude o trabalho do canal Semeando Vida, né? A família que conduz esse trabalho, o meu agradecimento aqui, que Deus abençoe ricamente, né? Que as bênçãos do Senhor sejam sobre essa família, né? Que se desloca de um lado para o outro, na guarda ali dos anjos do Senhor, né? Sempre guardando, livrando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, você que puder ajudar esse trabalho, pastor, eu não consigo testemunhar, mas você consegue dar um like aí, né? Se inscrever no canal e você pode dar força, porque eu não tenho dúvidas, irmãos, eu já era, antes de testemunhar, né, um inscrito no canal, pelo trabalho de edificação, né? O canal ele edifica, ele exorta e ele consola aquilo que a palavra de Deus faz, né? Então, por outras vidas eu já era impactado e vou continuar sendo, porque você sempre vai aprendendo. Então ajude os irmãos, né, com o seu like, com o seu joinha, inscrição no canal e compartilha, obviamente, com todo aquele que você quer ver o bem, porque que não seja o meu ou sendo o meu testemunho, Deus ele vai impactar vidas através dos testemunhos que estão no canal. Tá bom? Eu encerro aqui agradecendo a Deus pela oportunidade, mais uma vez os irmãos do canal, Semeando Vida, e você que vai assistir esse testemunho e vai ter a sua vida edificada, né? Eu deixo aqui também para você que está distante do caminho do Senhor, você que está afastado ou que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você quiser fazer neste momento, você vai deixar nos comentários, eu aceito. Amém? Eu queria fazer uma oração com você neste momento, com todos que podem assim fazer, para que Deus ele possa te visitar ainda nesse momento. Amém? Ore comigo esta noite. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Visita esta pessoa agora, não importando o dia, não importando a hora em que ela vai tomar posse desse testemunho como algo a edificar a sua vida, a consolar a sua vida. Senhor, vai de encontro, transforma, liberta, cura. Senhor, eu ministro a transformação, a cura, o renovo, a restauração para todo aquele que escuta, Senhor, estas palavras agora. Espírito Santo, todo aquele que deixou aí, eu te aceito, Jesus. Visita, Senhor, eu não tenho dúvida que até antes desta pessoa declarar, o nome dela já estava, Senhor, inserido no livro da vida, mas transforme da força. Se necessário for, Senhor, acrescenta a fé dessas pessoas. Senhor, o chamado, que elas possam correr, aleluia, ao teu chamado, ao teu encontro, porque eu sei que haverá coroa e haverá galardão para todo aquele que for fiel e for fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra, com esta mensagem e que o Senhor continue abençoando a tua vida. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.